eu sou a Ana Lucy e agora eu vou mostrar para vocês a minha segunda apresentação para a empresa Sucesso em Vendas. O tema que eu escolhi é documentário. Vou contar um pouco para vocês sobre como surgiu o documentário, o que é documentário e algumas polêmicas que envolvem o tema. Bom, gostaria de começar dizendo que não houve alguém com a clara intenção de inventar o documentário. Ele surgiu no comecinho do século XX, onde dois homens que jamais tiveram contato entre si criaram um documentário praticamente ao mesmo tempo. O primeiro deles é Robert Flaherty. Ele era norte-americano e um geógrafo explorador, ou seja, ele não era um cineasta. Ele levava a câmera junto com seus equipamentos de exploração e registrava aquilo que ele conhecia. Ele fez 4 expedições durante 6 anos para o leste da Baía de Hudson, onde ele filmou a vida de esquimós. Porém, quando ele finalmente terminou todas as suas expedições, todo o seu material pegou fogo e ele perdeu todos os registros que ele tinha feito. Mas Robert Flaherty, na época mesmo, disse que isso não o abalou, que agora ele podia voltar para o norte com a clara intenção de fazer um filme sobre a vida de um esquimó específico. E foi então que, em 1922, surge o primeiro filme documentário, Nanook, o Esquimó. O segundo homem que criou o documentário, então, é Dziga Vertov. Ele era russo e um poeta, ou seja, também não era um cineasta. Ele gostava de filmar a Revolução Russa, ele queria registros históricos da Revolução Russa. E depois disso ele acabou tomando gosto com a filmagem, juntou um grupo de produtores e juntos também faziam filmes sobre a realidade russa. Com isso eles defendiam que o cinema do futuro era o cinema dos fatos. Bom, em 1930, John Grierson, já cineasta, documentarista, ele também defendia que o cinema do futuro era o cinema dos fatos, então foi responsável por treinar toda uma geração de novos documentaristas. E também foi a pessoa que denominou o filme documentário de documentário. Ele antes era só chamado de filme normal de não ficção. Em 1963, então, aconteceu a primeira conferência mundial de documentário. E foi quando surgiu a polêmica de qual seria o melhor modo de se fazer um filme documentário para que ele representasse a realidade tal como ela é. Com isso, franceses e americanos se dividiram em dois grupos que divergiam. Os americanos acreditavam que a câmera parada, simplesmente como se ela não estivesse ali filmando a realidade, seria o melhor jeito de transmiti-la. Mas os franceses já acreditavam que simplesmente o fato da câmera estar ligada já fazia com que a realidade não fosse a mesma. Por isso, a solução que eles tiveram foi então assumir realmente a presença da câmera, conversar com a câmera e criar tensões em frente à câmera realmente, para que aquela realidade que estivesse mostrando fosse a realidade com a câmera ligada realmente. Bom, tendo essas polêmicas, em 2008, somente em 2008, Bill Nichols, que é um professor e cineasta americano, resolveu separar documentários em diferentes tipos. Mas ele também defende que um documentário pode ser mais de um tipo ao mesmo tempo e realmente pode ser um misto de informações e não existem realmente caixinhas que separem os documentários. Mas esses são os principais, eles dividem em 6 tipos então. O primeiro é o poético, que é o documentário que não é tão preocupado com o conteúdo em si, mas sim com o modo que ele quer passar. Tem o expositivo. O expositivo é aquele documentário clássico que a gente conhece, que tem um narrador, esse narrador é chamado de voz de Deus, é um narrador que fala, mas não aparece. Tem legenda, tem entrevistas e imagens de arquivo. Então, o terceiro é o tipo observativo. Esse é aquele dos americanos, é uma câmera parada, simplesmente como se ela fosse mais um objeto daquela cena, e só filmasse ali, sem música, sem corte, sem edição, a imagem tal como ela foi feita. O participativo então é aquele dos franceses, assumir a presença da câmera e o documentarista realmente ter contato com a câmera e conversar com o telespectador. Reflexivo. O reflexivo é meio parecido com o participativo, mas ele na verdade tem a intenção de mostrar como o filme está sendo feito. Então também tem essa interação com a câmera, mas é um filme sobre a produção do filme. Por exemplo, a produção está subindo uma montanha e diz, então agora estamos subindo aqui essa montanha, aí filmam outras pessoas com equipamentos.
e lá de cima vamos ter uma imagem panorâmica da cidade. Ou seja, está mostrando o passo a passo de como é a produção daquele filme que no final vai se tornar aquela gravação. E por fim, o performático. O performático é um documentário autobiográfico, mas também a imagem que está sendo passada não tem tanta importância, ele é realmente mais poético, ele mexe com as sensações do documentarista, as memórias, lembranças, e é isso que ele quer transmitir. Bom, mesmo com todos os tipos de documentários definidos, a polêmica de se é ou não realidade ou ficção continua e ela não tem realmente um ponto final. Logo no primeiro filme documentário, o Nanook, o Esquimó, teve um momento em que Robert pediu ao esquimó que construísse somente metade de um iglu, para que assim ele pudesse filmar com mais claridade e também não era tão apertado quanto dentro de um iglu. Ou seja, a família de esquimós naquele momento encenou como se eles estivessem realmente dentro de um iglu, mas eles na verdade não estavam. Ou seja, ficção. Mas há quem defenda que os esquimós não eram atores, o documentarista não cria personagens e não dirige cenas. Então, realidade. Essa polêmica, como eu falei, não tem um ponto final, mas tem várias discussões. Bom, falar agora então do documentário no Brasil. Chegou também no comecinho do século XX, em 1910, e o foco era a natureza. Houve várias expedições para filmar a natureza do Brasil, principalmente a vida dos indígenas. Bom, em 1960, a natureza foi deixada de lado e a realidade social do país virou o foco dos documentaristas. Também em 1960, no final de 1960, a TV se consolidava como o veículo de comunicação mais influente. Então, novos formatos de documentário surgiram. Vladimir Herzog e Fernando Pacheco Jordão, juntos, fundaram em 1972 o programa A Hora da Notícia. Esse programa era constituído de uma série de vários pequenos documentários e tinha a intenção de transmitir para o público uma realidade que o governo não mostrava. Era para contrapor as imagens que o governo fazia do país na época, da ditadura militar. E justamente por isso, durou somente 2 anos no ar, porque foi perseguido pela ditadura. Bom, em 1973, um ano antes da Hora da Notícia acabar, surgiu o Globo Repórter. Ele veio de uma série chamada Globo Shell Especial. Então, o que era o Globo Repórter na época? Ele era constituído somente por documentaristas e ele era 100% desvinculado do departamento de jornalismo da Globo da época. Mas, em 1983, a Globo substituiu os documentaristas por jornalistas. E temos o Globo Repórter que é hoje, que não são documentários, mas sim grandes reportagens. O cenário atual de documentário no Brasil. Existe hoje uma alta produção de documentários. Desde a virada do século, o documentário tem ganhado força no Brasil, um gênero que tem ganhado força e muita produção. Porém, a visibilidade ainda é muito baixa. Documentários só têm espaço no país em festivais de documentários. E como disse o cineasta Ari Muritiba, ele é um cineasta nordestino, mas que morou muito tempo em Curitiba, ele disse que para um filme brasileiro, para um documentário brasileiro ser reconhecido no Brasil, ele primeiro tem que ganhar reconhecimento internacional. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de documentário. Agradeço novamente pela oportunidade. Muito obrigada!